Olá, bom dia, tudo bom? Como vocês estão? Hoje eu estou aqui para falar sobre um tema que é Meu filho não para de me pedir atenção. Tudo bem? Tem gente já entrando, tô esperando a Clarissa chegar, eu vou falar com a Clarissa de Aquiara. E aí, tudo bom, Lília? Tem gente aí da Austrália, eu tô falando aqui da Espanha, a Clarissa vai falar do Chile, por isso que a gente teve aí que fazer um horário que fosse compartilhado aqui, a gente ficar com a cria, né, com a minha filha. E tudo bom? Saudade também, Lívia. Oi, querida. Bom Oi, dia. Mar, bom dia, pessoal. Tô aqui falando que a gente vai falar hoje sobre esse tema, sobre meu filho não para de me pedir atenção. Foi um tema que eu trouxe para a página esses dias. Eu coloquei dois posts, pelo menos, bem importantes sobre esse tema, falando sobre isso, porque percebi que tá, enfim, pesado para todo mundo, né? Passar Com tantos meses certeza. com a criançada em casa. Ó, tem gente de Aracaju aí falando. E nesse contexto de pandemia mundial, e que, claro, com essa sensibilidade que está todo mundo, a cor da pele, com as emoções aí, e também com essa pressão de não pode sair de casa, não pode sair de casa, a criança fica sem muita opção, tem muita criança que está pedindo mais atenção do que o costume, e essas mães, pelo que a gente percebe, estão tentando dar o melhor delas, obviamente, estão fazendo o possível e o impossível para dar conta de todas as demandas que surgiram a mais, e trabalho, né, como equilibrar, né, isso, trabalho em casa, mas as coisas da casa, mais a presença com o companheiro, a relação que às vezes fica mais mexida, o filho que tá lá pedindo muita atenção e chega no final do dia, aquela sensação de, meu, dei tudo que eu podia e o que eu não podia, não deu certo, tá todo mundo insatisfeito, tá todo mundo continua nervoso e tenso, parece que nunca supre, e além do mais, nunca sobra tempo para mim, né? Acho que tá sendo uma coisa Claro. muito de equilíbrio que tá angustiando todo mundo. Então, pensei em tentar falar um pouquinho disso, e a gente pensou, né? Pensamos juntas, Sim, né? E sim. Eu acho que a gente pode começar, Mar, como a gente pensou, né, falando um pouquinho da necessidade da criança, assim, né? Uma vez que você contextualizou e acho que está todo mundo íntimo, assim, né, desse contexto, desse momento que a gente está vivendo, né? Não difere muito. Eu tenho escutado muitas mães individualmente, né, no meu trabalho. E, e eu vejo que por mais que sejam realidades diferentes, assim, esse contexto, né, do esgotamento mental, físico, emocional, né, de um cansaço, de conflitos às vezes, né, de um esvaziamento, assim, né, não tem mais de onde tirar mesmo para dar, está muito presente, assim, na grande maioria das casas. Então a gente podia começar, talvez, falando do porquê, né, que as crianças talvez estejam pedindo tanto, né, quais são essas necessidades dessa criança, assim, né, por que que elas estão pedindo tanto? Não sei se você quiser começar falando. sim, acho que Se começa quiser. com a necessidade que já é básico, né? Ela sempre vai querer atenção porque é uma necessidade biológica da criança. Às vezes a gente tem a tendência a acreditar, até pela forma como a gente foi criado, de que a criança tem que ficar independente quanto antes, que ela tem que aprender a se separar do corpo da mãe, né? Que a educação tem que caminhar para isso, para ela compreender que ela não precisa dessa presença. No entanto, isso não é o natural, principalmente quando é bebezinho, né? Logo nesse início, o bebê ele vai vir, ainda mais nos 3 primeiros meses, inclusive onde ele ainda é considerado um feto, né? Mas ele vai vir necessitando, precisando desse contato físico, dessa atenção, desse olhar, dessa presença materna. Quanto mais tempo, É, melhor, né? é importante a gente entender, né, o grau de dependência e de vulnerabilidade que a criança chega aqui. A gente tem uma série de recursos, né, a hora que a gente precisa, né, assim, hoje como adulto, e a gente tem uma série de escapes também, sabe, para poder lidar com o que a gente está sentindo, para poder expressar o que a gente está sentindo, para poder nutrir a gente mesmo com o que a gente necessita. E a criança, diferente do adulto, não. Né? Ela depende daquele adulto que vai nomear o mundo para ele, ela depende daquele adulto que vai interagir com ele, que vai atender as necessidades dele.
E além de necessidades fisiológicas, né, físicas mesmo, que às vezes a gente sabe que a criança tem de dormir, de descanso, de alimentação, a criança ela tem necessidades biológicas e uma grande necessidade da criança é a presença, é a conexão. Falo que a criança é como se ela tivesse um radarzinho interno, né, que está o tempo inteiro buscando se sentir conectada, se sentir parte. E como que a gente entrega isso para ela, né? Como que eu preencho, né? Eu nutro essa criança. Meu áudio está um pouco baixo? Tá, Má? O seu tá um pouquinho baixo. Eu tava até pensando em colocar o meu décimo aqui, tô carregando o celular. Deixa eu pôr assim, se eu ponho mais perto da boca, melhora? Ah, então tá. Porque qualquer coisa pode tirar o fone também, não sei. Obrigada, Michele. Bom, então assim, ela tá o tempo inteiro buscando essa conexão, né? E como que a gente entrega essa conexão para ela, né? Como que a gente nutre essa criança aí com essa presença? Como que a gente entrega essa conexão que ela precisa, né? Então, essa presença, essa conexão, ela fala de, né, que é uma necessidade biológica, como você falou, esse bebê, diferente do que a gente pensava há pouquinho tempo atrás, assim, né? Ela tem a necessidade fisiológica de ser tocada, de ser olhada nos olhos, de ser embalada pelo nosso corpo, de ficar próxima do nosso corpo físico, né? De perceber que realmente eu tô ali inteira. Porque muitas vezes a gente tá, né? Mas eu tô aqui de corpo físico, mas a minha cabeça tá no e-mail que eu tenho que mandar, a minha mente está no almoço que tem que fazer, tá no contrato que eu tenho que assinar, tá Na na discussão que eu tive com o marido. E a criança, ela é muito sensível, né? Ela tá muito disponível e entregue para esse meio. Então ela percebe que isso que a gente está entregando para ela, né, assim, que essa nossa presença é como se ela fosse vazia, né, assim, são migalhas que a gente está dando para ela que não preenche essa necessidade. Então ela fica ali naquela constância, pedindo, é como se enchesse um pouquinho, mas não fosse suficiente. Né, eu gosto muito do exemplo que a Ivone Laborda dá. Eu já fiz workshop com ela aqui, já li os livros dela e tal, e ela fala disso bastante. Ela faz uma metáfora com a questão do alimento, né, da comida. E aí ela fala assim que o alimento, ele é o valor nutritivo que a gente tem da comida para o corpo, para alimentar o corpo, né, fisicamente, a pessoa, e que o afeto, a presença da mãe, no caso do adulto, para a criança vai ser uma espécie de alimento emocional, que vai nutrir o emocional da criança, vai preencher essa necessidade que ela tem de presença, né? E aí ela faz uma comparação. Vamos tentar fazer um trabalho, imaginar que se a gente pegasse todas as refeições que a criança come durante o dia, o café da manhã, o lanchinho da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar, se a gente juntasse tudo isso, colocasse numa mesa, e de repente colocasse essa mesa num lugar onde a criança não tem alcance, coloca num lugar muito alto para a criança, como se a criança não pudesse pegar. E aí eu tô com aquela criança lá na casa e a criança vem e fala, mamãe, tô com fome. E eu vou lá e dou dois tracinhos de noze para ela, 2 pedacinhos de noze para ela, 2 golinhos de suco de laranja e fala, agora vai brincar. E a criança sai correndo. Quanto tempo será que essa criança vai sustentar se ela tá com fome, né? Ela vai voltar dali a 5 minutos e falar, meu, tô com fome, mamãe. E você vai falar, poxa, acabei de dar comida, como assim, né? Aí você vai dar um negocinho de mexerica para ela e mais, sei lá, um pistache. E a criança vai sair, daqui a pouco ela vai voltar. Entendeu? A gente não consegue fazer isso com a comida. Se a gente quer realmente que a criança fique um tempo saciada, sem ficar pedindo lanche toda hora, a gente oferece uma refeição completa, para que ela possa se sentir abastecida, né? Só que com a questão emocional, a gente não tem essa sensibilidade de perceber que às vezes a gente está oferecendo esses trocinhos de pistache, né? Tipo, vai lá, pega esse amendoim, vai para lá. E essa questão que a gente tem é que a gente passa o dia inteiro. Eu tô com a criança o dia inteiro, cara. Como assim ela não tá satisfeita e tá pedindo mais? Tá pedindo mais.
Por quê? Sim. Porque a gente está com a criança o dia inteiro, é verdade. Só que muitas vezes a gente está com a criança e com o telefone, está com a criança, com a cabeça, isso que a Clarissa falou, né? Com a cabeça em outro lugar, está com a criança, a máquina de lavar faz barulho, a gente sai correndo para poder guardar os pratos, porque também angustia um pouco essa presença, a gente tem dificuldade também de oferecer, a gente não recebeu, então a gente gosta também dessas possibilidades de escape, né? Sim. E sem querer a gente não está conseguindo oferecer para a criança uma atenção realmente que preencha, que ela fala assim, nossa, a mamãe está aqui para mim porque quer, porque está desfrutando desse momento, porque está realmente conectada comigo. Sem querer a gente está oferecendo uma presença que não tem essa qualidade. E aí, a criança não se sente abastecida. Entendeu? É muito também de repente, colocar até no coração. Como é que está sendo essa atenção? Está sendo uma atenção real? Ou está sendo uma coisa muito fragmentada, muito, sabe, superficial mesmo? Que a criança, sem querer, é isso. Ela tem sensibilidade para perceber. Porque, inclusive, ela vê o seu movimento de priorizar as outras coisas e de repente tá lá, tipo, agora eu não posso porque eu tô fazendo não sei o que lá. Quantas vezes a gente não fala coisas assim, né? Do tipo, peraí só um pouquinho. Não, não, sim, lindo desenho, filha, tá? Aham, aí você tá lá, tipo, digitando o negócio e falando. E aí a gente acha que tá lá pra criança, mas a gente de fato não está. Então acho que um dos convites aqui seria a gente poder tocar a mão no coração sem se culpar, né? Sem ficar com aquela coisa de, né? Ai, como eu sou uma mãe que não faz caso com a criança e tal. Não, é simplesmente observar. O tempo que eu estou oferecendo é de qualidade, né? Sim. É entregar refeições emocionais completas, assim, né? E no meu dia a dia, por Tá. exemplo, como que eu percebo isso? Ultimamente, essa última semana foi uma semana muito corrida. Então, o Lucas, né, principalmente, que é o mais novo, que tem 5. Quando eu acordo, geralmente, assim, né, a gente fica na cama um tempo. Quando ele acorda, a gente fica na cama um tempo, e fica ali abraçado, e brinca de filhotinho de gato, de filhotinho de cachorro, e que ele é o filhotinho. E a gente fica ali naquele ninho com muita presença e muita conexão durante uma meia hora ou mais antes de levantar da cama. Só que ultimamente, né, com quarentena, com tudo isso, e principalmente nessas últimas semanas, eu tenho acordado antes dele. E aí, a hora que ele acorda, eu já estou atendendo uma cliente, ou eu já estou próximo da hora de algum compromisso, e esse momento tem faltado. E aí eu percebo como que ao longo do dia ele tem demandado mais essa atenção. Então, se a gente consegue fazer momentos de refeição completas no nosso dia, né, refeições emocionais, que eu tô ali disponível para aquela criança. E às vezes a gente pensa que isso é muito, assim, né, mas às vezes são dentro da própria dinâmica ali, rotina. Então, assim, acordar com calma e ficar ali naquele momento gostoso, sentindo o cheirinho da criança e brincando um pouquinho, e olhando nos olhos, e tocando ela, e embalando ela no seu colo, cantando uma música. E até nomeando, né, que esse é um momento especial, porque ela possa entender que, ó, nesse momento eu tô aqui pra você, meu amor, eu gosto muito de estar com você, eu amo ser sua mãe. Esse tipo de coisas vai preenchendo muito. Eu percebo que pra Nara, assim, o rosto dela se ilumina nessas horas. Com certeza. Às vezes, né, sentar na mesa para fazer uma refeição que a gente está de verdade, uma refeição, né, para comer no café da manhã, no almoço, mas a gente está ali sentado e fazer daquele momento um ritual, né, que eu acendo uma vela, a gente canta, agradece pelo alimento. A gente vai falar sobre isso no workshop da Tenda Materna, né, Mar? A gente vai falar sobre a rotina, sobre como fazer refeições emocionais completas também, né? E nutrir a nossa rotina para que ela vá se equilibrando. Então a gente já está antecipando aqui para todos vocês que estão Dando uma de aqui. spoiler. E quem ainda não se inscreveu e não está sabendo, a gente lançou o workshop da Tenda Materna, hein, pessoal? Esperamos todos vocês lá. Vai ser o primeiro workshop gratuito da Tenda Materna. Sim. Então, assim, momentos que a gente verdadeiramente está ali. Eu saio para caminhar, por exemplo, todos os dias com os meninos. Então, nesse momento da caminhada, né, a gente mora num lugar no campo, assim, é possível fazer caminhada, né, nesse momento. Então, nesse momento da caminhada,
eu saio, a gente brinca e a gente faz, brinca de Seu Mestre Mandou, a gente brinca de pular poças, a gente brinca de hora do cavalo, que a gente pega um pau e o pau vira o cavalo, a gente canta no caminho, a gente brinca com os cachorros dos vizinhos que chegam e vêm saudar a gente todo dia. Então tem muita qualidade, a gente caminha de mão dada, caminha abraçado, ele caminha assim na minha frente e a gente vai caminhando assim, eu vou caminhando de costas e ele abraça, o Lucas abraçado. Então tem formas, né? E aí eu sinto que quando eu chego em casa, depois dessa caminhada, ele tá tão nutrido que ele vai com segurança, porque aí eu posso nomear para ele, filho, a gente ficou junto agora, e é muito importante isso que a Maíra falou, do nomear para a criança. Né? E eu também estou segura de que eu entreguei algo de qualidade. Então eu não fico me sentindo culpada, fico sentindo que eu estou devendo, fico sentindo que ai meu Deus, mas ele está precisando e eu não estou conseguindo dar. Eu consigo também me separar de verdade e priorizar o que eu preciso de fazer. Então, quando eu nomeio isso, eu sinto que ele está inteiro. E o brincar, e eu percebo isso no brincar dele. Ele brinca de forma concentrada, criativa e sozinho, muito por um tempo. E isso não é agora que ele tem 5 anos, não, gente. Desde que ele tem 1 ano e meio, 2. A gente tem essas práticas e eu observo isso, né, na nossa relação. A gente vai educando a criança também, né? Porque Sim. se a gente consegue fazer essa fala sincera, já desse lugar de que eu tenho consciência que é importante para mim ter esse tempo, né? Porque isso é muito importante. Eu acho que tem às vezes a gente fica muito nesse lugar a mãe tem que dar conta de todos, né? Tem que dar conta de tudo e de todos. Tem que dar conta da casa, tem que dar conta da relação, cuidar muito para que a relação não desande. Às vezes tem que educar o marido para poder ficar lá, tipo, controlando como o marido faz. Entra numa história de que tem que até, tipo, saber como guiar este marido. Então, pega muito da responsabilidade do que é o papel do pai para ela, ou não quer que o pai faça do jeito dele, então assume muitas coisas que o pai poderia estar fazendo, né, porque acha que vou fazer melhor, ele não sabe, ai não, se deixa na mão dele, a coisa desanda, não sei o que lá, não sei o que lá, enfim, acaba cumprindo 15 mil funções, né, eu tenho que estar cuidando pelos meus filhos, eu tenho que conseguir ser boa no trabalho, e aí não tem lugar para, tipo, não dá tempo de fazer o meu, e o meu espaço, e as outras vertentes, e o meu ócio, e a minha nutrição emocional, onde que fica? Ah, não, isso não é uma prioridade, não é tão importante. A gente vai se abandonando, né? E aí, como é que a gente vai oferecer isso, né? Eu achei até bonito que você falou dessa história de, eu brinco, eu faço não sei o que lá. De certa forma, você está promovendo para eles, ao mesmo tempo que você também está dando se nutrir. Total. Você está matando 2 de uma só, né? 2 coelhos com uma caixa d'água só. Porque, querendo ou não, quando a gente oferece para as crianças algo que a gente, inclusive, eu diria, para mim é uma grande dificuldade conectar com essa criança mais lúdica, mais brincalhona. Eu tenho muita dificuldade de brincar, porque eu fui uma criança muito séria, uma criança muito responsável, uma criança que foi muito, sei lá, que eu não conseguia conectar tanto com esse lado. Então, para mim, ainda é um lugar de esforço, isso de soltar. Tem algumas coisas que eu já encontrei, de brincadeiras que eu faço com a Nara, que são da minha criança interior, que eu me esbaldo, que é, por exemplo, cantar com ela, é algo que preenche para mim, preenche para ela, é muito gostoso, mas tem certas coisas que eu tenho dificuldade, que eu acho que, tipo, essa daí é para o Afonso, sabe, brincar de umas coisas mais, sei lá, de corpo e tal, por exemplo, é para ele, eu não sou dessas, eu tenho, ai não, não me pede isso que eu não consigo, mas é muito legal, porque realmente a gente consegue resgatar. Né? Outro dia, Má, aconteceu um negócio tão legal. Eu tava numa sessão aqui e já era final do dia, assim, de noite. Tava escurecendo. E aí, o João veio, assim, na hora que eu terminei de falar, assim, ele viu que eu despedi, eu só vi ele abrindo a porta, assim, ele, mãe, vamos lá fora brincar de esconde-esconde. O papai tá brincando, não sei o quê. Gente, mas foi tão... Eu falei, João, mas tá escuro, vocês estão com lanterna? Ele falou assim, não precisa, vamos lá. E eu morrendo de medo, assim, brincar de noite no escuro, cheio de árvore lá fora. Eu falei, nossa, eu vou dar umas cabeçadas na árvore, eu não vou correr, como assim? Mas foi tão gostoso a brincadeira, assim, de poder ver como que as crianças se entregam e elas confiam. Gente, os 2 correndo no escuro, eu e o Rafa, assim, tipo, devagar, assim, o Rafa mais corajoso que eu devagarzinho, com medo de tropeçar, que a grama é cheia de buraco, cheia de coisa.
E eu andando assim devagar. E eles se entregando e correndo e brincando. E a gente escondia, eu escondia com o Lucas, assim. Ele, mãe, vem cá, deixa eu te mostrar um esconderijo. Mas foi tão gostoso e tão nutritivo também, né? Porque é isso que a gente estava pensando, assim, por que é difícil a gente oferecer, né? Você estava falando isso. E é esse trabalho de resgate constante, que até Elimar estava falando aqui, que no Zoom Zoom ela pôde resgatar um pouco disso. A gente precisa de entender que muitas vezes é difícil a gente dar para essa criança algo que a gente não teve. Mas que, às vezes, a gente está muito preso também, né, nisso que a gente não teve, e ainda inconscientemente cobrando isso que as outras pessoas, né, papai e mamãe, mas a gente reproduz isso para outras relações, que os outros me entreguem aquilo que eu não tive. Quando eu começo a entender que eu sou responsável por me entregar aquilo que eu não tive, né, e que eu posso me atrever, me arriscar e brincar com isso, assim, né, assim, atrever. Não, ontem, por exemplo, né, eu vi o vídeo que você fez no coisa. Eu falei assim, gente, que maravilha que a Maíra fez isso, que coisa mais linda, assim, porque a gente se atrever àquilo que assim, a gente tem tanto medo, às vezes, do ridículo, tem tanto medo, assim, do que os outros vão pensar, tem tanto medo, e a gente se atrever e se arriscar e fazer essas coisas, tipo assim, porque isso é experimentar, é cruzar essas fronteiras, é começar a acessar espaços, né, e começar a nutrir a gente mesmo do que a gente não teve. Então eu acho que as crianças estão o tempo inteiro convidando a gente a estirar as nossas fronteiras e se arriscar e atrever a experimentar espaços que a gente não teve, né? Assim, que faltou, lugares que a gente não transitou, necessidades que não foram atendidas, né? E é só arriscando que eu vou conseguir me deparar com essas coisas. É só arriscando que eu vou conseguir ver e falar, não, foi muito mais fácil do que eu imaginava. Não, depois que foi, não, o resultado é legal. Isso me nutre também. Né? O que você falou, a caminhada eu vou com eles, mas me nutre também. Refresca as minhas ideias, eu chego muito mais criativa, eu chego muito mais disponível, eu chego muito mais disposta para trabalhar, para fazer as minhas coisas. E para entender essas sutilezas dessas comunicações deles, né? Porque às vezes a gente também fica muito, ai meu Deus, a criança começou a pedir demais, tem alguma coisa dando de errado. Eu sempre tento fazer, ao invés de ficar achando que eu tô fazendo algo de mal, trazer um pouco mais de leveza, tipo, o que será que eu tenho que prestar atenção? O que será que ele tá denunciando, né? Tipo, que eu posso prestar atenção? Porque muitas vezes a criança tá lá demandando essa atenção e ela também tá falando, quanto de atenção você tá dando pra você? Porque, cara, faz uma diferença enorme quando a gente consegue se nutrir. A gente tem muito mais facilidade de entender a demanda da criança, de atender. E a gente fica muito mais segura de estabelecer esse limite. Porque eu acho que isso é muito importante, que era um dos temas que eu ia retomar da tua fala e reforçar um pouquinho, para ampliar um pouquinho também, aprofundar. Essa coisa do estar seguro na hora que eu preciso me separar da criança. Que é realmente algo que a gente tem que educar a criança para que ela entenda, né? Porque sim, no início, a gente vai estar praticamente dedicada ao bebê por muito tempo, porque realmente é uma dependência muito grande, mas tem uma hora que a gente começa a ter que permitir que a criança vá para a vida, né? Ela já está preparada para ir para a vida e às vezes a gente não consegue soltar, né? A gente ainda acha que tem que suprir tudo, a gente fica achando que não tem o direito de deixar a criança sentir nenhuma frustração da nossa ausência. Então, esse soltar não acontece também porque a gente não está confiando. E a criança percebe. Entendeu? A criança percebe. Então, essa comunicação consciente, desde um lugar de confiança, com tranquilidade, com sabe, tipo, filho, essas falas bem assim, filho, ó, mamãe vai ficar... Eu fiz um post sobre isso e muita gente falou, nossa, que interessante, porque, de fato, às vezes a gente tem a expectativa, né? A criança... E até pode acontecer isso, que eu colocava nesse post, né? Pode até ser que você já esteja oferecendo essa atenção de qualidade. E ainda assim a criança está pedindo, e você tá tipo, meu, o que eu tô fazendo de errado? Não é possível. Ou não é possível que essa criança peça tanto. Pelo contexto da quarentena também, né? Que ela tô 24 horas por dia com ela. Faço também o tempo especial. Não é possível que essa criança continue pedindo. Mas como será que você está comunicando a essa criança que é o momento de você estar com você? Porque... se você tá plugada nessa história de que eu preciso dar conta de tudo, e eu não tô conseguindo fazer, não é possível, chega a coisa da escola, não consigo dar conta, a casa tá suja, e fora que a gente tá abalado.
né? Você tá com medo, você tá insegura, você tá preocupada, você tá, tipo, tensa com o que vai acontecer, ninguém sabe. Então, o seu emocional também não tá em dia. Aí você fala, eu não tô conseguindo cuidar de mim, eu não tô... Você tá, tipo, só com o discurso de, tipo, eu preciso dar mais, eu preciso dar mais, eu preciso dar mais. E aí, na hora que você solta essa criança, você não tá confiante de que ela vai sustentar isso, porque você fala, meu, tenho certeza que eu vou soltar, ela vai voltar. Você já tá sem querer criando, né, a própria coisa. Então, se você fala antes, meu amor, nesse momento, a mamãe vai ficar com você meia hora, sei lá, 20 minutos, aí também depende do teu grau de capacidade, porque você também tem que acolher isso em você. Às vezes a gente não consegue realmente estar com essa atenção exclusiva por uma hora. Porque, meu, eu não recebi nada na infância, eu não sei o que é isso, me deixa angustiada. Começa gradativamente. Exatamente. Sabe, que seja por 5 minutos no primeiro dia, mas nomeia isso para a criança de um jeito claro, meu amor, nesse momento eu vou ficar com você por 5 minutos. E eu vou ficar sem nada, né? Tipo, é só você. Aí, meu, deixa essa coisa em outro lugar, não vai... Essa coisa! A pergunta do marido que quer saber onde é que tá a meia não sei do que, entendeu? Onde é que tá não sei o que lá, que não sei o que acontece com eles, que eles têm o mesmo trabalho, mas eles perguntam pra gente. Mas enfim, sabe aquelas coisas que te interrompem? Não vai guardar a louça enquanto você tá conversando com a criança, não. É aquele tempo exclusivo, né? O tempo que você consegue até agora, emocionalmente você é capaz de dar, mas que ela saiba. Se ela não tem capacidade de medir tempo, põe alguma coisa para ela saber. Quando a bolinha azul do telefone girar até aqui, a mamãe vai estar com você, pra ela poder saber mais ou menos, né? E quando acontecer tal coisa, eu vou parar, vou te deixar brincando com não sei o quê, tipo, o que você quer fazer e tal, não sei o que lá, você quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas a mamãe vai fazer o almoço, a mamãe vai responder e-mail, a mamãe vai fazer não sei o que lá, mas assim, com a segurança, né? Para que ela possa... E dependendo da atividade, Mar, a gente pode incluir ela também. Né, assim, eu vou fazer o almoço. E aí, se você quiser me acompanhar, você pode acompanhar a mamãe. Porque elas se sentem, né, assim, parte mesmo, assim. Tem gente que às vezes fala assim, para eu fazer as coisas da casa, eu preciso de pôr o meu filho na televisão, né? Ou eu preciso que ele não esteja. E, na verdade, é muito pelo contrário. A criança, assim, né, ela pode e deve participar desse fazer da casa, né? E aí a pergunta é assim, como que você faz, né, essas tarefas da casa? Você tá ali também cuidando desse ambiente e entendendo que esse ambiente é o ambiente que vocês vão transitar, que vocês vão, né, arrumando aquela cama, sabendo que depois eu vou descansar nela de noite, eu arrumo de qualquer jeito rápido, ou eu arrumo aquela cama ali, sentindo o que eu tô fazendo, consciente, né, desse processo, e às vezes, né, se a criança tá junto, respeitando o ritmo dela, os gestos delas que são mais lentos, porque a nossa tendência é constantemente atropelar esse ritmo dela, né? E fica essa mensagem assim, que você falou, né? Eu não confio em você, eu não confio que você é capaz. Ela vai sentindo isso, né? Assim, mamãe faz melhor, mamãe faz mais rápido. Por que eu vou estar aqui junto com ela? Né? Então, se a gente consegue integrar a criança também nessas atividades, é um processo que assim, e ela logo, ela ajuda um pouquinho, logo ela vai encaminhando para as coisinhas dela. Uhum. Eu acho interessante isso que você falou, que para algumas atividades que eu vou fazer na sequência desse tempo especial, de fato eu poderia incluir a criança, mas outras não tem como. E, ao mesmo tempo, também lembrar, esse também é o tempo que você pode educar a criança para que ela entenda que você também tem o seu momento especial para você, da sua nutrição, ou seja, não é só para quando você tem as suas obrigações. Tipo, eu preciso limpar a casa, eu preciso responder o e-mail, eu preciso fazer não sei o que, não. Eu preciso para mim. Preciso de um banho um pouco mais espaçado para poder respirar, para poder chorar o meu medo, sei lá, do que está acontecendo aí fora, para poder chorar a perda de não sei quem, sabe, para poder, ou para poder dançar e não sei, entendeu? Alguma coisa que te faça bem ou que te permita ter o seu espaço de trabalhar as suas questões, entendeu? Algo que te favoreça, que seja para você também, porque isso é um ganho muito grande. Você vai criando intimidade emocional. Alguém perguntou a partir de que idade? Eu acho que isso é a partir da barriga, praticamente, entendeu? Porque essa comunicação,
Ainda que a criança não entenda palavras, ela sempre vai entender a intenção, a energia. Sim. E é uma coisa de você, né, criando essa coisa, olha, meu amor, eu também importo. Entendeu? Tipo, eu também tenho direito ao meu espaço. Eu não estou aqui só por você, né? Tipo, a minha vida não é só cuidar do filho. Todo mundo aqui tem uma importância nesse espaço, nessa casa, nessa família, né? Sim. Mas se essa criança, ela tá nutrida, né, mas assim, nessa nutrição emocional que a gente está falando, né, ela consegue ir e desfrutar mesmo na ausência da mãe, assim, cada vez mais. Mas não pensa, gente, que é do dia para a noite, né? A gente vai criando esse hábito de estar verdadeiramente, é um treino, né? De estar verdadeiramente ali presente, disponível em momentos específicos, fazer refeições emocionais, adorei esse tempo, completas, né? Que a gente realmente esteja ali em alguns momentos do dia dedicados e entregues àquela criança, né? Nomear isso para ela. Então, recapitulando, né? Nomear o que vai acontecer em cada momento, nomear, ó, agora a gente vai estar junto, na hora que você terminar, ó, agora a mamãe vai fazer isso. Se é algo que ela pode acompanhar, convidar. Se é algo que ela não pode acompanhar, que é algo que você vai estar mais concentrado, sei lá, você vai trabalhar no computador, ou você vai fazer algo que é para você, né? Você vai tomar um banho, você quer um tempo para você também, né? Você quer meditar, você quer desenhar, você quer dançar, você quer fazer algo para você, nomear isso para ela. Agora é o meu tempo comigo, agora a mamãe vai conversar com o papai, né? Ou agora a mamãe vai fazer uma ligação importante. E nomear isso para ela e deixar claro também, né? Essa possibilidade. Alguém que perguntou, mas e quando a criança se frustra com o não, e aquele tempo que seria para você se nutrir acaba sendo somente o tempo que você fica colhendo a frustração da criança? Acho que tem um pouco a ver com isso que você falou, né? Porque também pode ser que pelo fato da criança estar muito acostumada com essa disponibilidade constante, vamos supor, né? A mamãe está sempre disponível. E às vezes também tem essa, né? Tipo, a pessoa que vira referência na casa, que está disponível para que no contexto quarentena, é a mãe, né? Mamãe, mamãe. É tudo com a mãe, né? Tipo, por que não pede pro pai quando tem o pai? Nossa, eu falo isso direto. Eu falo assim aqui, agora você vai pedir pro seu pai. Eu também faço isso. Porque nesse momento eu estou aqui, apesar de estar separada, estamos aí convivendo, né? Mas enfim, quando a gente está reconstruindo a forma da relação, é uma coisa que vai gerar um tempo, porque a criança está acostumada, né? Ela está acostumada a pedir sempre para você. E agora você está começando a dizer, meu amor, tá, eu sei. Você estava acostumada, né? Mas agora a gente vai começar a mudar um pouco aqui, porque a mamãe tá vendo que desse jeito, eu também fico cansada. E é uma coisa que faz bem para mim. Tipo, eu não tenho como oferecer a minha melhor versão de mãe para Nara se eu tô sem esse tempo para mim. E se eu nunca reivindiquei esse tempo para mim, até eu me sentir realmente merecedora, né? Porque tem esse papo também. Eu não tô me sentindo merecedora ainda. Então eu tô construindo isso em mim, tô querendo lapidar isso, treinar isso, né? Experimentar isso. E tô tentando, ao mesmo tempo, educar minha criança para que ela entenda que sim, mamãe também vai precisar de tempo para ela. Então, pode ser que no começo você fique um tempo ainda tendo que lidar com a frustração da criança. Porque, óbvio, tem o ponto que eu coloquei lá, né? Tipo, por que a criança fica pedindo mesmo quando eu tô dando esse tempo de qualidade? Porque se ela for optar, ela prefere estar com a mãe. Claro. É a tal da necessidade biológica. É super importante falar. É muito importante a gente entender. Então, tipo, não é que tem um problema, não é que você está falhando porque não está dando atenção de qualidade. A criança pequena, né, principalmente. Principalmente a criança pequena, né? Essa criança muito pequenininha... Menos de 5. Estar com a mãe. Aí no post eu explicava. No entanto, ela pode aceitar não estar com a mãe, se a gente realmente conseguir comunicar isso de um lugar de segurança, fazendo esses avisos mais prévios e tal, e educando ela, tipo, meu amor, tudo bem, eu sei que você prefere estar com a mamãe, mas nesse momento eu fiquei com você bastante, e agora eu preciso que você fique um pouquinho fazendo outra coisa, fazendo não sei o que lá, alguma coisa que ela possa fazer sozinha, ou às vezes com o papai, porque muita gente fala, mas ela vai com o pai e dá 5 minutos ela vem atrás de mim. Começa a colocar esse limite, tudo bem, meu amor, eu sei que você prefere estar comigo, né, mas eu preciso que, né, você comece a entender que nem sempre eu vou estar disponível. Porque senão a gente fica muito com essa coisa de proteger demais a criança da frustração, achando que o nosso papel é esse, impedir que a criança entre em contato com qualquer coisa que seja
desconforto emocional, e ela também não entende que ela é capaz de lidar com isso. Tipo, entendeu? Tipo, a gente não quer que essa criança fique no nosso cangote a vida inteira, né? Pelo amor de Deus, eu espero. Então a gente tem que começar a estabelecer esse limite para que ela entenda, ó, é importante, né, essa separação também. Né? Tá tudo bem. Não é acho que é principalmente trabalhar o que em você, de repente, pode ter uma resistência. Se tem essa culpa, se tem essa sensação de que ela não vai ser capaz, esse medo de o que vai acontecer com ela se ela ficar mal, né? Você consegue sustentar isso? Sim. Tem duas questões aqui, Má. Uma é por uma vida sem amar, você está falando assim. E quando se é mãe solo, tendo que trabalhar e sendo a única pessoa na casa para atender a criança? Aí, gente, né, é complicado mesmo, porque aí tá todo mundo assim, né? Quando a gente tem assim um mínimo de respiro, né, que eu tenho outra pessoa para nutrir emocionalmente essa criança, para me ajudar nessa dinâmica, né? Às vezes não é nem mãe solo, mas às vezes o companheiro está em casa, mas muito pouco disponível também, né, emocionalmente, para estar. E é a realidade de muita gente, né? Então, assim, realmente é um grande desafio. E aí é uma questão de olhar para essa rotina, né, como adulto, porque quem vai tomar essa decisão? Né? É a gente. A gente que vai conseguir olhar para esse todo e estabelecer uma relação saudável com esse tempo, com essa criança e com a gente mesmo. A gente tem que pensar nesse todo, né? E é um pouco do que a gente vai falar na segunda aula do workshop gratuito do Zoom Zoom, né? Na nossa relação com o tempo, com a rotina, né? Que seja uma rotina que respire, dinâmica, não uma coisa rígida, tem que ser assim todo dia. Não, a gente vai falar sobre essa nossa relação com o tempo. Então, assim, como que eu posso, né, criar momentos que eu consiga dedicar ao meu trabalho? Eu não sei a idade da criança, vai depender muito. Cada situação é uma situação. Mas os pontos que a gente está trazendo aqui, eu sinto que eles vão ajudar vocês, e que a gente vai aprofundar no workshop, que eles vão ajudar vocês a terem uma visão e conseguirem entender. Primeiro, essa criança tem necessidade de ser nutrida. Eu estou entregando refeições completas ou estou entregando uma nozes, depois um amendoim, depois um golinho de suco de laranja e a criança fica ali, eu estou deixando essa criança também dependente desse, toda hora ela vinha aqui querer um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Então a primeira pergunta é essa. Segundo, para eu conseguir entregar refeições completas para o meu filho, eu estou me alimentando? Eu tenho acordado todo dia, ó, eu estou uma hora atrás do Brasil. Então a gente tem acordado 5 e pouco aqui da manhã. Por quê? Porque eu tenho feito yoga todo dia de manhã. Eu estou dormindo muito cedo também, durmo junto com os meninos cedo. Mas fico um tempinho para mim e para o Rafa à noite, mas eu não funciono, eu não consigo trabalhar à noite. Então eu prefiro acordar mais cedo, fazer uma yoga, meditar um pouquinho, fazer as minhas coisas, né? Adiantar o que eu tenho que trabalhar, que eu preciso de mais concentração do trabalho nesse momento. Depois eu fico um pouco com as crianças e aí vou atender os meus clientes. Enfim, cada uma vai pensar nessa realidade. Então, como, né, você sendo mãe solo, sendo a única pessoa, você tem que incluir essas 3 coisas. Como está a minha relação com o tempo? Né? Como que eu tenho organizado o meu tempo e o tempo dessa criança? Porque sou eu que vou ajudar essa criança a estabelecer uma relação saudável com o tempo. Como que está esse ritmo aqui? Que horas que ela dorme? Que horas que ela acorda? Que horas que ela dorme? Eu tenho cuidado desse ritmo do sono? A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá no workshop, né? Então, eu tenho que... As minhas necessidades estão sendo nutridas, eu tenho esses espaços, esses breaks. Se eu não tenho, eu consigo, junto com a criança, criar essas situações que nós dois podemos nos nutrir ao mesmo tempo. Eu sei o que me nutre, né? Porque às vezes me nutre dançar. A gente está muito enclausurado, né, dentro de apartamento, dependendo da realidade de cada um. Eu tenho momentos que eu expando, que eu pego, que eu ponho música, que eu danço. Isso eu posso fazer junto com a criança. Né? Que vai me nutrir, que eu vou liberar esse estresse. Às vezes eu tô tão estressada e eu tenho logo um compromisso, eu tenho que atender uma cliente, mas eu não tô dando conta nem do que eu tô sentindo. Eu peço para ela assim, eu falo assim, me dá 10 minutos. Eu ponho uma música, eu sacudo meu corpo, eu danço até eu suar, e aí eu tô pronta
para começar aquele atendimento, para me disponibilizar, para escutar uma pessoa, né? Eu trabalho como terapeuta, eu sou psicóloga. Então, é a mesma coisa com a criança. Às vezes, filho, eu vou pôr uma música aqui, a gente vai dançar. Se você quiser dançar, você dança com a mamãe. Eu vou pôr isso porque eu preciso. E aí eu danço, eu falo, você quer tal música? Você gosta daquela música? Ah, vamos pôr aquela que você gosta? Eu escolho uma música, você escolhe uma música. Às vezes eu faço com os meninos. Mas não é pra gente escutar, não, é pra gente dançar. E aí a gente movimenta, eles escolhem uma, eu escolho outra, e a gente vai. Eu vou pondo música que eles gostam. Às vezes, por exemplo, e aí alguém perguntou assim da diferença das idades. Um filho de 10, um de 1. Eu tenho um de 12 e um de 5. Então, às vezes, eu vou conciliar. Eu vou pôr a música que o João gosta, que é uma música que talvez não é muito apropriada para o Lucas, né? Mas fazer o quê? É a minha realidade. O Lucas, às vezes, vai escutar uma música que tem as palavras que não são muito apropriadas. Não tem jeito da gente controlar tudo, né? Então, é a gente entender, assim, como que eu, né, voltando lá para essa mãe de solo, estou me relacionando com o tempo, com as minhas necessidades e com as necessidades da criança, porque é a gente que vai ter que lidar com essa dinâmica. E se eu não tenho como ter momentos só para mim que eu possa me nutrir também, para eu estar mais abastecida e disponível para essa criança, porque, sei lá, a gente dorme e acorda junto, e no workshop a gente vai talvez falar para vocês conseguirem, né, ir organizando melhor esse tempo, pode ser que vocês tenham insights a respeito disso, mas que junto com ele você encontre momentos que vocês dois juntos podem se nutrir, né? Isso é uma possibilidade. Ah, ela falou, ah lá, a hora que a gente se nutre os dois é na hora da Zumba Kids. E é isso, né? Assim, que delícia poder dançar junto com seu filho. O Lucas, por exemplo, lá, os pequenos, eles dançam um tiquinho sozinho, aí eles já querem vir pro nosso colo, né? E dançar junto, e ficar no colo, e que a gente gire, que dance junto. Eu danço um pouquinho junto, daqui a pouco eu ponto. Agora você vai pro chão, e a mamãe vai dançar sozinha, que a mamãe também gosta de dançar sozinha, de experimentar o meu corpo, de ver como o meu corpo se movimenta, de pensar em movimentos diferentes. Mas às vezes a gente não sabe nem o que nutre a gente. Como que eu vou conseguir estar disponível, né, entregando para essa criança? Se eu estou desnutrida, não é porque eu não consigo priorizar, é porque eu não sei, é porque eu não explorei, é porque eu não me permito explorar. Porque muitas de nós não têm intimidade emocional com si mesma, né? A gente foi tão desviada, a gente vai falar disso também lá no workshop da Tenda Materna, esse tema da intimidade emocional, mas a gente às vezes foi tão reprimido na infância, no expressar das emoções, no expressar as necessidades, que a gente se desconectou da nossa essência, das nossas vontades, a gente não sabe nem identificar, às vezes a gente passa por cima, a gente meio que entra num piloto automático, num jeito meio anestesiado de viver a vida, chega um pouquinho de desconforto, a gente já tá com alguma coisa, com algum comportamento que faz a gente se distrair daquela emoção, e aí a gente nem percebe que a gente está desabastecida porque está faltando tal coisa, né? Porque nem o sentimento a gente é capaz de nomear, quanto mais a necessidade que está por trás. Qual que é a necessidade que não está atendida, que está fazendo eu sentir tal coisa, né? Não sei. E aí, se a gente não está conseguindo identificar, como é que a gente vai buscar receber aquilo? Não consegue. E aí fica sempre esperando que o outro nos traga aquilo, que eu nem sei o que é exatamente, mas que eu fico ressentida, inclusive, porque eu percebo que não está, enfim. Tem toda aí um monte de coisas que podem estar acontecendo, mas que a questão é, se eu não tenho essa intimidade comigo, não sei o que está faltando para mim, eu com certeza não estou conseguindo oferecer isso para mim, porque se eu não sei o que é, eu não vou conseguir identificar e trazer, e aí fica difícil realmente oferecer. Então tem várias coisas que podem estar aí por trás também dessa dificuldade de oferecer essa presença e essa nutrição emocional para os filhos, porque eu não estou conseguindo me abastecer, né? E eu nem manjo muito bem. Tem alguém que falando que o filho é muito agressivo nessas horas da frustração, né? Que quebra a casa, tá com 6 anos e tal. E é a mesma pessoa que falou antes de ficar usando o tempo para... E tem um outro também, mais ou menos da mesma idade, né? Que é o Jonathan. Eu vi dessa moça, e aí tem a do Jonathan também falando da questão da desobediência, assim, de não obedecer, que tem um de 4 e um de 6, que é mais ou menos a mesma idade. E às vezes pode estar denunciando tanto o aspecto da criança realmente estar muito estressada e talvez os pais muito preocupados com a resposta da criança, com o comportamento da criança, mais do que tentar entender o que pode estar por trás, porque, ó,
Às vezes a gente tem muito mais esperança de que nossos filhos não estejam vivendo o contato com aquelas emoções, né? Do tipo, ai, não, ele não tem que estar sentindo medo, né? E a gente acaba minimizando sem querer, ou tentando consertar isso nas crianças, ou tendo a esperança de que elas não façam, não entrem em contato com aquilo. Ela não tem por que estar com saudade, porque está triste e tal. E a criança vai se sentindo mais desconectada do adulto, se ela está tentando expressar algo, porque o comportamento desafiador, ele está denunciando que tem uma necessidade que não está atendida. E às vezes ele pode estar emocionalmente muito inseguro, ou instável, ou com mal-estar, com alguma coisa que a gente tem dificuldade de enxergar, porque a gente está lá na tecla do ele não está fazendo o que eu quero, ele deveria estar conformado com tal coisa que ele precisa fazer, e ele não está aceitando, ele está difícil. E aí a outra ponta é como eu estou. Né? Você quer falar alguma coisa? Ô, Má, e tem uma outra coisa que é o seguinte, a criança, né, por volta de 3, 4 anos, ela também vai entrar nessa fase de precisar assim, de se diferenciar, de perceber que ela pode fazer escolhas diferentes das escolhas do pai e da mãe. Ela precisa né, ela está começando a se reconhecer como um indivíduo, porque até então ela se percebia como fusionada com essa mãe, com esse ambiente. Ela começa a se perceber como um indivíduo. E para ela exatamente se reconhecer como um indivíduo, o recurso que ela tem é começar a negar esse entorno. Então, ela vai começar a não obedecer. Assim, a gente fala assim, filho, vamos fazer tal coisa? Ela fala, não. Por quê? Porque ela quer experimentar um caminho diferente. O que ela está dizendo ali no fundo é assim, papai, mamãe, eu posso escolher diferente de você. E às vezes ela vai dizer não para uma coisa que precisa de ser sustentada, né? Que a gente vai realmente precisar que aconteça. Sei lá, tá na hora do banho. É óbvio que é muito mais legal ela seguir ali naquela brincadeira que ela estava fazendo do que ela ir tomar banho. E é importante que a gente também sustente esse limite. Não significa, né, que ela está nessa fase que eu vou ceder a tudo. Mas é importante a gente reconhecer o momento do desenvolvimento que a criança está. Né, ter esse tipo de clareza, de consciência, entender um pouquinho sobre o desenvolvimento da criança, sobre a etapa que ela está, sobre as necessidades dela naquele momento. Por isso que a gente precisa verdadeiramente estudar mesmo, né? Mas só o estudo, com o de 2, é a partir de 2 anos que eles começam essa diferenciação, né? Por isso que tem o Terrible Two. Mas com 4, eles estão nessa diferenciação, assim, eles estão impondo, né? Eles estão querendo mesmo se sustentar como indivíduos. Então, eles vão negar um pouco mais. Então, tem isso também. Não necessariamente ele só está pedindo mais conexão, também. Mas, às vezes, ele precisa desse espaço de experimentar fazer escolhas diferentes. Às vezes, são escolhas simples. Às vezes, a gente quer que eles coloquem uma roupa e ele quer colocar outra. O quão também, às vezes, a gente é rígido e a gente quer manter, né? A gente está ali preso numa necessidade de controlar e que, às vezes, a gente ceder em coisas que não tem, né, por que serem sustentadas, que não vão colocar essa criança em risco, nem a gente mesmo em risco, né, obviamente, e que a gente poderia ceder facilmente, mas que a gente fica ali preso e querendo mostrar quem manda e que eu sou adulto, que na verdade essa criança ela só quer te dizer, papai, eu posso escolher. Essa fase volta na adolescência, com certeza, muito mais desafiador. Eu tô com uma aqui de 12, enlouquecida, Diane. Porque aí vem com força, porque eles têm argumento, que eles vão questionar. E é muito importante a gente dar esse espaço para eles também, mas ao mesmo tempo, né, perceber ali o nosso controle se dissolvendo e vendo que não tem mais controle quando eles são adolescentes. Olha a prova real, né? O buraco é mais embaixo, porque os pequenininhos a gente vai com jeito, não sei o que, daqui a pouco você convence, né? Nem que seja pelo grito, por uma imposição assim, você consegue. Agora, com os adolescentes, é intenso, mas isso volta com potência nessa fase da adolescência. E é muito importante a gente conhecer esse momento que os nossos filhos estão vivendo, recordar a nossa experiência também, né? E o quanto esse lugar muitas vezes foi castrado, foi tolhido lá na adolescência,
Mas a gente vai seguir falando sobre isso, gente, né? Assim, nas nossas próximas lives, os nossos próximos encontros. Então, uma delícia esse papo, Vai né, Má? finalizar porque está quase acabando, mas eu queria só Sim, complementar com uma coisa, para a gente pensar um pouco assim, nesses momentos que são desafiadores. Eu sei que a gente às vezes escreve e fala assim, meu filho não tá querendo tomar banho, tá todo dia aquela coisa, chega na hora do banho, ele não quer tomar banho, de repente a gente cisma que a questão é o banho. Só que se a gente faz uma leitura um pouco mais sensível, um pouco mais ampla, é muito legal a gente começar a treinar a mente para tentar ser uma espécie de investigador, assim, detetive. O que será que está por trás? Porque de repente é isso, ele está nessa fase de reivindicar o poder de decisão, né? Ah, agora eu sei que eu sou um ser separado, inconscientemente, óbvio, da minha mãe, e eu quero mostrar para ela que eu também posso decidir. E aí, durante o dia, a vida já está dando para ele um monte de momentos onde ele vai ter que aceitar, sim ou sim, aquele limite, porque ele não tem opção de escolha. Tipo, ele não pode sair de casa agora brincar com os amigos por causa do confinamento, entendeu? Já é um limite que ele está tendo que acatar, ele não está tendo poder de escolha aí. Então, sei lá, ele não pode comer o doce antes do almoço. Não tem poder de escolha. A gente não percebe, às vezes, que a criança tá tendo que aceitar um monte de coisas, e aí chega na hora do banho, é o momento onde ela vai e manifesta aquele, não, aqui eu não quero nem saber. Só que não é exatamente o banho, entendeu? A questão é mais ampla. Então a gente pode começar a treinar a mente nessas horas para ampliar o olhar, não achar que é só a questão do banho, mas tentar pensar, putz, quanto está sendo difícil para essa criança ter o lugar de escolha? Onde eu posso promover esse lugar de escolha para que ela possa se sentir saciada nesse sentido, entendeu? Para que ela não precise usar esse momento do banho para ser a hora do negócio. Ou será que isso está evidenciando falta de conexão? E aí, como eu não estou dando atenção, e nessa hora eu fico aquela pessoa que fica totalmente em cima da criança, cuidando desse tema, ela fala, nossa, a hora do banho, quando eu digo não, a mamãe, ela fica com uma cara de louca, vira uma perseguição na casa, é o momento que eu fico brincando, é super divertido, nossa, que legal. Ou eu recupero a atenção da mamãe, entendeu? Tipo, sim, tem várias coisas que podem ser sutis, que aí a gente fica com aquela coisa, meu filho não me obedece, não me escuta, tá impossível. E eu vou, inclusive, fazendo ela entender que ela é essa criança, né? A criança que não toma banho, a criança que é impossível, né? Tipo, sem querer eu vou reforçando. Quando, na verdade, a questão é mais embaixo. Então, tipo, eu gosto de fazer esse exercício com as mães nos atendimentos, com os posts e tal, porque acho que a gente tem que sempre ampliar o olhar, não ficar só preso naquilo que está acontecendo lá. Aquilo é onde está se demonstrando a questão, mas não é a questão em si. Sim, qual a necessidade que está por trás. Tem que buscar. Isso mesmo. Que bom, Jonah. O Jonah falou aí que você colocou luz lá na questão que ele trouxe. Que bom. Que bom, querida. Bom, pessoal. Gente, então, é um pouco isso. A gente tá ficando curta de tempo, tá acabando o tempo. Queria muito agradecer a presença de vocês. Queria falar que a gente tá com o workshop da Tenda Materna aberto, que a gente abriu as inscrições para vocês se inscreverem. Depois de mais de 20 episódios do nosso podcast, decidimos unir os nossos trabalhos e fazer um processo lindo com vocês juntas e tal, para a gente poder trilhar esse caminho juntas, que tem a ver com esse momento também que a gente está vivendo, que é muito desafiador. Está sendo uma pressão para todo mundo conviver com o nosso emocional que está abalado e o contexto de estar fechado em casa, com tantas restrições, sem saber o que vai acontecer no futuro, quanto tempo isso vai durar, ou seja, está pesado para todo mundo e para as mães principalmente, porque acaba caindo mais para nós. Então, queria que vocês usassem o link que está na minha biografia, ou no perfil da Clarissa, ou no meu Telegram. Enfim, a gente está espalhando aí pelas redes, qualquer coisa me escrevam para pedir o link para inscrição, né? Fala aí alguma coisa também se quiser, Flor. E convidem as amigas, assim, é um espaço muito seguro que a gente está preparando tudo com muito, muito carinho, assim, sabe? Desde de desafios que não vão pesar na rotina, mas que vão te ajudar a ampliar o seu olhar para questões, para desafios aí que vocês estão vivenciando, né? Desafios práticos, há um compartilhar de teoria também, vai ter um workbook, então a gente está muito, muito feliz com todo esse processo e com essa parceria, mais essa parceria, né, Má? Sim, então, porque a ideia é que a gente possa fazer as pazes, né, com o que está acontecendo, porque sim, é justamente quando a gente cria essa resistência de, meu Deus, isso não deveria estar acontecendo, isso não deveria ser assim, isso gera muito mais sofrimento. Então, como que a gente faz para conseguir se conciliar com o que está rolando e, ao mesmo tempo, criar um espaço seguro para que a gente possa expressar as emoções, né? Entrar em contato com aquilo que chega, porque também não dá para ficar comprimindo e resistindo a isso. No final,
gera mais estresse, porque isso acaba reverberando nas relações, saindo de uma forma descontrolada. Enfim, a gente quer falar sobre esses temas e tentar apoiar, não só vocês, mas como a gente também, porque estamos nessa. Eu aqui na Espanha, a Clarice no Chile, vocês aí, a maioria no Brasil. Né, linda? Então, o link tá no perfil, tem gente perguntando aqui, né? Tá no meu perfil e no da Clarissa também. Você entra, clica aqui aí em cima da live, Canto Maternal Clarissa de Chiara, e aí você abre, vai no perfil, tem um link lá clicável, porque aí você clica, vai ter mais informações, os dias que vão acontecer as aulas, enfim. Vai ser bem legal, começa dia 19 de agosto, tá? Então a gente tem tempo para colocar a boca no trombone, chamar as amigas, porque realmente essa sensação de estar acompanhado, alguém falou isso aqui no início da live, saber que não sou só eu que estou vivenciando isso, que tem outras pessoas vivenciando, e que existem caminhos possíveis, vamos pensar sobre esses caminhos possíveis juntos, pensando nas nossas necessidades e nas necessidades dos nossos filhos, sabe? Vamos pensar nessa relação com o tempo, em todas as oportunidades que estão sendo oferecidas para a gente nesse momento. Vamos sair desse estresse e olhar para isso de uma forma mais ampla. Então, esse é o convite desse workshop. A tenda materna é um espaço muito íntimo que vocês vão ver que vai ser gostoso estar lá e receber vocês. Então, gente, isso, obrigada por quem ficou até aqui, até agora. E se quem quiser, usa esse aviãozinho que tem aqui para poder compartilhar também a live. Para as pessoas poderem saber se você acha que isso que a gente trouxe aqui pode ajudar outras mães. Com certeza, porque tipo, essa questão da presença eu vi que ficou assim, tocou muita gente na página, movimentou muito essas postagens que eu fiz. Então compartilhem, coloque aí. Se quiser, marca a gente reposta também. Quem estiver tentando crescer no Instagram é legal, porque acaba movimentando a página quando isso acontece. Ou seja, a gente vai aí colaborando uma com a outra para poder espalhar a mensagem. Isso que é importante, galera, que chegue para mais gente, porque quanto mais gente tiver com o emocional bem, isso também reverbera no coletivo. Sim. Né? Tá todo mundo e a aí. gente está aí ajudando essas crianças, né, a dar a voz aí também para as necessidades delas, né? O Jonathan tá perguntando que ele é pai. Ei, Fê, tá boa? O Jonathan tá perguntando, falando que ele é pai, se ele também pode participar. Pode. Entra lá na tenda, a gente também recebe vocês. No workshop gratuito, pode, entra e desfruta desse espaço. Com certeza, você e os seus filhos vão ser muito beneficiados com tudo que vai ser compartilhado lá. Um beijo, bom? Pessoal. Obrigada. Obrigada, tchau, valeu. Má. Tchau, pessoal. Fala. Bom dia. Bom dia para todos.